Olá pessoal, eu vou gravar esse vídeo aqui agora falando especificamente sobre a DRE. Então peço inclusive que vocês vejam lá os vídeos anteriores, que nos vídeos anteriores inclusive eu falei como é que se forma a DRE, fiz até algumas simulações lá de lançamentos, né? Então mostrando lá, por exemplo, quando você tem uma receita, e aí como é que isso é lançado lá dentro do sistema da contabilidade, como que isso impacta lá no balanço, como que isso é formado, né? Meu objetivo com esse vídeo aqui é mais ou menos resolver um exercício que não são especificamente já o lançamento contábil ali em detalhes, mas para mostrar mais ou menos para vocês como é que funciona a colocação de cada item ali dentro desse relatório final que é a DRE. Então, você colocar uma definição aqui da DRE, então o que é a DRE? Né? Um relatório, o que ela é? Ela é um relatório, né, da contabilidade, que eu tinha citado também nos vídeos anteriores, relatório da contabilidade, paralelo ao balanço, que demonstra em um determinado período, tudo que a empresa conseguiu, assim, a gente pode considerar assim, tudo o que a empresa ganhou. Esse ganhou eu vou colocar ele entre parênteses, né? Então, entre aspas, né? Porque esse ganhou na verdade seriam as receitas, né? Ganhou em um período, ajeitar aqui. Então, deixa eu só fazer uma quebra aqui de página aqui, só para melhorar a visualização aqui. Então, foi só uma quebra, aliás, de texto, para a visualização melhorar. Então, tudo que ela ganhou aqui em um período, que seriam as receitas, né? Então, as receitas. Então, só lembrando lá que as receitas, eu citei isso em vídeos anteriores, né? As receitas poderiam ser, se é uma empresa comercial ou industrial, pode ser das vendas das mercadorias, né? Das mercadorias. Pode ser, por exemplo, lá das prestações de serviços. Pode ser, por exemplo, se for uma igreja, serão as doações. Se for lá, por exemplo, uma entidade assistencial, por exemplo, os dízimos, as doações, né? Se for, por exemplo, um clube de futebol, pode ser de patrocínio, pode ser, por exemplo, de ingressos, pode ser de TV. Então, assim, é tudo que entra para a empresa, o que ela ganha, na verdade, com as operações dela. Só lembrando lá que a DRE, ela não computa se isso foi pago ou não, se teve entrada ou não de caixa, né? Isso eu citei para vocês. Ela computa o fato contábil. Então, você fez uma venda de R$1.000, por exemplo, e essa venda é registrada. Agora, se ela vai ser paga para ser em 10 vezes, em 20 vezes, se o valor financeiro vai entrar no futuro, isso aí é uma outra situação. Agora, no caso, ela registra ali a venda. Então, se você tem uma loja, vendeu uma TV, por exemplo, registrou a receita, computa já o custo dessa mercadoria, né, o quanto que ela custou para a empresa, e ali já tem um lucro. Tanto que até em vídeos anteriores também, aliás, até nas aulas, né, eu citei para vocês que lucro não necessariamente indica saúde financeira. Uma empresa ela pode estar tendo operações lucrativas, mas ela pode estar vendendo muito a prazo, tendo que pagar as contas dela antes e pode estar tendo apuros financeiros. Aí o que a DRE tem? São as receitas e também os esforços para conseguir as receitas. Os esforços para se conseguir as receitas, que seriam os custos de mercadoria vendida, que é um tipo de despesa, né? Ou seja, quanto a empresa pagou nas mercadorias que estão sendo vendidas, pode ser custo de mercadoria vendida, se for uma empresa comercial, custo de produtos vendidos, se for empresa industrial, e custo de serviço prestado, se for lá empresa de serviços, né? Então, quanto que ela gastou para produzir aqui só aquilo que foi vendido, o que está no estoque fica lá, né? Ela compra o estoque, isso não é contabilizado. E despesas, né? Despesas em geral. Que aí a gente teria lá, por exemplo, vou colocar aqui, mas de maneira bem simples, né? Com água, luz, telefone, aluguel, salário, salário de funcionário. Aliás, tem até uma diferença. O salário, por exemplo, se for a hora do funcionário da produção, esse valor é embutido nas mercadorias, porque faz parte da produção das mercadorias. Se for gerais, né, administrativo, uma empresa comercial, qualquer salário ali da empresa comercial, aí isso vai entrar ali como despesa, né? Então, vou colocar aqui salários, etc. Então é o gasto que está indo embora. Não é aquele gasto, por exemplo,
lá para comprar algo que vai ficar no ativo. Então, por exemplo, se ela compra uma máquina, aquilo não é despesa, ela só comprou e colocou lá no estoque dela. A despesa é a contabilização do que está indo embora para a empresa funcionar. Então, por exemplo, é água, luz, telefone, aluguel, salário, manutenção, etc. Existem também outros tipos de receitas e outros tipos de despesas que a gente vai ver aqui para baixo. Então, nessa simulação que eu fiz aqui, o que eu coloquei? Ó, determinada empresa registrou vendas em um determinado período, depois de deduzidos impostos e devoluções, um valor de 180 mil. Aqui é um detalhe muito interessante, quando eu falei deduzidos os impostos, é por quê? Porque, na verdade, quando você compra alguma coisa numa loja, por exemplo, então vamos supor que você comprou lá por R$200, vou colocar aqui como exemplo. Só que o que acontece? Em cima desses R$200, a loja ela vai ter que pagar impostos, alguns impostos em cima dessa venda, e aí ela não fica com tudo. Se ela vai pagar os impostos, ela fica com tudo. Então vamos supor que a empresa vai pagar lá R$40 de impostos. Então 200 menos 40, então a empresa só vai ficar com R$160. É claro que isso dentro do sistema da empresa é tudo registrado. Então você tem lá a receita bruta, que seria exatamente lá os R$200, que isso vai estar dentro do sistema da empresa. Mas quando a gente olha as DREs, quando elas aparecem lá as DREs, quando elas divulgam já com a receita líquida. Então o que seria a receita líquida? Na verdade seria aquela receita bruta, ou seja, os R$200 que você pagou, menos os impostos, se tiver devoluções de vendas também, e talvez alguma outra dedução aí no meio. Pode. Então ali já vem a receita líquida, vem o que sobrou. Então essa empresa aqui, a nossa empresa, ela teve R$180 mil de receita líquida. Legal. Aí o que aconteceu aqui? Essa empresa ela teve custos de mercadoria, ou seja, essa mercadoria de R$180 mil, essa mercadoria especificamente de R$180 mil, só ela, sozinha, quando ela entrou no estoque lá, ela custou para a empresa R$70 mil. Então vou botar aqui, ó, R$70 mil. Esse foi o valor de estoque e o valor de custo. E aí o que a gente faz aqui? Deixa eu só colocar tudo isso aqui em moeda para poder a gente ter uma visão aqui já de deixar tudo em moeda. Então o que acontece aqui? Essa empresa especificamente, a gente vai calcular aqui o quanto ela ganhou só na operação com mercadorias ali, com produtos, etc. Então o que a gente faz aqui? A gente faz exatamente a receita menos o custo. E aí o que a gente tem? A gente tem o chamado lucro bruto. Então essa empresa teve de lucro bruto. Então quando vocês verem lá o lucro bruto na DRE, esse é o lucro bruto. Então o lucro bruto dela foi de 110 mil. No Excel aqui a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, em colocar aqui o parênteses, né, especificamente. O parênteses, quando vocês veem o relatório, tudo que é negativo, então uma coisa até para vocês guardarem aqui, é porque eu só estou colocando aqui dessa forma, para poder facilitar na hora da gente colocar aqui na hora da gente aplicar as fórmulas do Excel. Mas lá nos relatórios das empresas, tudo que for negativo ou que estiver diminuindo, ele vai estar entre parênteses. Então vou colocar aqui, ó, entre parênteses, vou até anotar aqui embaixo para vocês gravarem. Então se estiver entre parênteses lá, isso quer dizer, entre parênteses, isso quer dizer que está diminuindo. Isso é um padrão, inclusive, quando a gente vai fazer relatórios financeiros. Legal. Então o que a gente teve aqui? Ó? A gente teve receita menos o custo de mercadoria vendida, chegou o lucro bruto. Então vou até destacar isso aqui com uma outra cor. Deixa eu colocar uma cor aqui diferenciada aqui. Destacar essa célula aqui com uma outra cor. Opa, coloquei a letra. Deixa eu só destacar ela com uma cor diferente aqui para a gente poder... Isso, lucro bruto. Então o lucro bruto dessa empresa foi 110 mil. Aí vem as despesas. Então lembra que eu falei das despesas? A despesa tem água, luz, telefone, aluguel, salário, essas coisas assim, são despesas operacionais. No caso aqui, essa empresa teve 20 mil reais de propaganda e 40 mil reais de salário. Então ela teve um total de despesas aqui de 60 mil reais. Deixa eu colocar aqui, ó. 60 mil reais de despesa. Legal. Então o que vai acontecer aqui, ó? A gente já tinha tido 110 mil reais de lucro, menos os 60 mil, então quando a gente pega esse menos esse aqui, a gente vai ter o quê? O lucro operacional. Pessoal, aqui é o lucro da operação, inclusive até na nossa disciplina,
A gente está vendo algumas coisas, por exemplo, voltadas ao risco econômico da empresa, etc. Então, é só operação. Então, a empresa, ela deu a operação, o trabalho da empresa, as contas operacionais, que é quando a gente analisa lá a necessidade de capital de giro, etc. O movimento delas gerou um lucro operacional de 50 mil reais nesse exemplo. Tá? Então, o lucro operacional para aqui. Aqui é o lucro operacional. Então, aqui não vai entrar juros, não vai entrar outras receitas. Aqui simplesmente a operação deu 50 mil reais de lucro. Legal. Aí o que acontece aqui? Aí a gente entra para outras receitas. Então, por exemplo, a empresa ela pode vender um imobilizado dela, que a gente fala. Né? Então, ela pode vender uma máquina dela para ela trocar. Só que a máquina é para ela produzir as mercadorias. Ou uma empresa de transporte, ela pode vender o ônibus dela, o caminhão dela, por exemplo. Só que ela não trabalha vendendo caminhão. Então, em algum momento, ela pode querer vender isso para comprar um novo, etc. Ela pode vender. Isso é uma receita que já não é o operacional dela, né? Não é o operacional dela. Vamos ver se tem algum exemplo aqui, ó. Aqui a gente não tem nenhum exemplo de receita. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu não tenho. Eu até poderia colocar aqui, ó. Vou colocar um exemplo aqui, só para a gente incluir ali, ó. Venda de máquina. A empresa vendeu uma máquina dela, né? De uma máquina da produção, por exemplo, né? Ou eu poderia colocar assim, venda de um freezer, uma empresa comercial, né? Venda de um freezer de armazenamento dos produtos. Vou colocar aqui a venda, vamos supor que esse freezer aqui foi vendido lá, vou colocar um exemplo aqui por 40 mil reais, aí a gente já inclui o exemplo. Então ela vendeu esse freezer, só que ela não trabalha com revenda de freezer, ela revende outra coisa. Então o freezer era um freezer que ela armazenava lá os produtos. Deixa eu só voltar aqui. Esse freezer, ela armazenava os produtos dela. Opa, vou digitar aqui de novo, ó. Venda de um freezer de armazenamento dos produtos, vou colocar aqui 40 mil reais. 40 mil reais. Legal. Então foi isso aqui. Então eu vou colocar uma receita não operacional, 40 mil reais. Teve essa venda aqui de 40 mil reais. Legal. Então o que aconteceu? Ó, ela já tinha tido um lucro operacional de 50 mil. Ela aumenta, aliás, né? Aumenta mais essa receita não operacional. Ela poderia ter despesas não operacionais também. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês lá. De repente ela tem, para ela poder vender esse freezer, ela precisou ter alguns gastos lá, por exemplo, de comissão para quem foi fazer a venda, ou alguns gastos bem específicos, ou às vezes ela era dona de outra empresa, ou controla outra empresa, então ela teve gastos lá com essa outra empresa, por exemplo. Né? Então, dependendo do tipo de gasto, fazer uma documentação, uma coisa não vai para o investimento, vai como despesa, vai ter alguma coisa nesse sentido. Aí o que vai acontecer aqui? Ó, o lucro dela antes do cálculo do imposto de renda, aqui no exemplo, ele foi para 90 mil reais. Então aqui ficou o lucro antes do cálculo dos juros do imposto de renda. Quando vocês olharem lá as DREs das empresas, aí entra esse cara aqui, ó, as receitas financeiras. Na maioria das vezes, receita financeira é tudo que a empresa ganha com juros. Então, na maioria das vezes. Tem alguns casos também lá de um certo tipo de desconto. Por exemplo, se a empresa ela comprou uma mercadoria e comprou a prazo, vai pagar daqui 6 meses, já foi emitido nota, ela está aguardando para pagar, daqui 6 meses, passou 3 meses, lá o fornecedor fala assim, olha, me adianta esse valor, eu estou sem dinheiro, eu te dou um desconto de 5%, por exemplo. A empresa fala, legal, eu te adianto. Esse desconto, na verdade, ela não consegue mais diminuir o valor dessa mercadoria e tal. Esse desconto que ela ganhou, algo que ela ganhou, também seria uma receita financeira. Mas na maioria das vezes é juro. E isso aqui serve para um monte de análises que a gente faz. Então vamos lá aqui, ó, vamos ver se teve ganhos de juros com aplicação financeira. É bem esse item aqui de baixo, ó. Ganhos de juros com aplicação financeira. Então, deixa eu colocar aqui 2 mil reais que ela ganhou de juros com aplicação financeira. E as despesas financeiras são os gastos com juros na maioria das vezes. Por exemplo, se ela der aquele desconto que eu citei, ela por exemplo, tem um cliente dela, ela está precisando de dinheiro adiantado, a nota já foi emitida lá atrás, aí ela fala, me paga agora adiantado, antes de vencer, por exemplo, e eu te dou um desconto. Esse aqui não é aquele desconto na venda em si, né? Você dá um desconto para o cliente levar. Não, isso aqui já ocorreu, já emitiu nota, e aí também entra, mas na maioria das vezes é juros.
Então, juros de empréstimos aqui, ó, a empresa teve um gasto com juros de empréstimos de R$8.000. Está aqui, ó, R$8.000 com gasto de juros de empréstimo. Então, se a gente for continuar aqui, ó, tinha tido um lucro de 90 mil, mais uma receita financeira de 2.000, menos uma despesa financeira de 8.000, ela teve um lucro antes do imposto de renda aqui de R$84.000. Pessoal, imposto de renda, eu coloquei com forma simplória aqui, mas na verdade tem regras para o cálculo. Primeiro que assim, não são todas as empresas que calculam imposto de renda aqui embaixo, só para vocês saberem. Por exemplo, empresas do Simples Nacional, todo o imposto de renda é calculado já em cima da receita. Ela emite lá uma espécie lá de uma guia, né? E já está embutido o imposto de renda, então ela não faz esse cálculo aqui embaixo. Lucro presumido também não. E outra coisa, empresas que fazem esse cálculo aqui embaixo do imposto de renda, primeiro esse valor vai lá para um livro, que é chamado Livro de Apuração do Lucro Real, né? Que é o LALUR. Né? Então, ele vai lá para o LALUR, que é o Livro de Apuração do Lucro Real. Deixa eu só puxar aqui a visualização da tela aqui, para vocês poderem ver os outros itens que estavam anotados aqui. Então ele vai lá para esse livro, né, que é o Livro de Apuração do Lucro Real, LALUR, e lá são feitos alguns ajustes lá. Então, por exemplo, a empresa pode ter que, ela tem prejuízo de períodos anteriores, ela pode compensar. Tinha uma despesa lá em cima, lá, por exemplo, que não podia ser deduzido imposto de renda, aí ela arruma isso, ela faz esse acerto. Por exemplo, multa de trânsito, foi contabilizada aqui em cima como despesa, está correto, mas no imposto de renda ela não pode ser dedutível, então faz o ajuste. Depreciação, a empresa depreciou pela vida útil, né? Despesas com depreciação, que é a desvalorização lá dos bens, mas para a receita tem que seguir a tabela dela. Então faz ajustes e volta e calcula, você tem um valor básico, imposto de renda, calcula lá e joga o valor aqui. Eu vou jogar direto nesse valor, que não é o que se faz, né? Direto sobre esse valor aqui, só para a gente poder exemplificar o exercício. Então aqui seria os R$84.000, né, os R$84.000 vezes 15%. Então nós teríamos aqui R$12.600 de imposto de renda. E aí sobraria o lucro líquido. O lucro líquido seria esse valor dividido pelo lucro líquido. Aí, pessoal, vocês vão ter aí uma série de situações quando vocês olharem lá a DRE para baixo. Então, por exemplo, às vezes aqui a empresa ela quer mostrar o lucro por ação. Então, vamos supor que ela tem lá 1 milhão de ações. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar um exemplo aqui. Vamos supor que a empresa tenha 100 mil ações emitidas no mercado. Isso é um exemplo, né? Numa SA. Então, vou colocar aqui, ó, 100 mil ações, né? Um exemplo, né? Que estão emitidas no mercado. Então, aí ela informa isso, que vamos supor que eu, Enos, tenho lá 10 mil ações dessa empresa, eu tenho 100 ações dessa empresa, um exemplo, né? Então aqui ela vai informar o lucro por ação. Então o que é feito? É simplesmente feito uma continha. Você vai pegar, aliás, você vai pegar o lucro, né? O lucro e dividir, fazer a divisão aqui, você faz a divisão pela quantidade de ações, né? Então você teria lá 71 centavos por ação, né? Então ela informa isso. Então, por exemplo, se eu tiver 10 ações, eu vou ter lá um lucro de 7,10, né? Então é mais ou menos isso que vai aparecer lá. Então, pessoal, para esse vídeo era isso. Era para vocês entenderem bem os itens lá que tem na DRE, né? O que é a DRE de verdade, para vocês terem lá esse entendimento. E aí teve o vídeo anterior, que foi o vídeo do balanço, né? Então eu vou pedir lá para vocês para vocês também assistirem, né? Para vocês poderem verem também lá. E isso vai facilitar, inclusive, lá na hora de vocês fazerem um trabalho, de vocês poderem analisar as empresas reais, lá os balanços reais. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.